Muito boa tarde, pessoal, para quem está entrando agora na nossa feira online de intercâmbio e estudos no exterior 2020. Seja muito bem-vindo a essa nossa edição tão especial, 100% online, obviamente devido à situação que nós estamos, passando nesses tempos. E é um prazer ter vocês aqui. Para quem já pôde acompanhar os nossos outros eventos, principalmente a primeira, a última edição da feira de intercâmbios e estudos exterior 2020, que foi presencial aqui em São Paulo, foi muito bacana, a gente teve um movimento incrível de pessoas aqui, as escolas, uma dinâmica muito legal, e dessa vez a gente está online e com um time muito mais preparado também, até eu acho incrível que da outra vez a gente não podia contar com o Edu, o Eduardo Frigo aqui apresentando agora oficialmente para vocês. Ele é não só o gerente aqui do Brasil, aqui da Speeble, mas também ele é o Head of Sales, de todo o nosso time, então ele entende muito de produto, ele vai entender muito para falar sobre diversos tipos de intercâmbio de estudo e trabalho para vocês. E esse canal aqui, a nossa sala B, para quem está assistindo agora, ela vai ser muito focada nisso, estudo e trabalho. E a gente vai focar agora, a gente vai falar agora direto de diversos destinos com o Edu, a Flavinha da ILSC está entrando já. E também, daqui a pouco, a gente vai começar a dividir um pouquinho os países. Então, a gente vai estar falando daqui a pouco uma palestra sobre Irlanda com a Fernanda, depois sobre a Austrália com o Maurício e o Thiago, e depois, mais tarde, Canadá com a Isa. Então, feitas as introduções, eu vou deixar agora com o Edu, que ele vai falar um pouquinho melhor dele, e ele tem uma apresentação especial para falar para vocês sobre o processo todo aqui. Lembrando que é uma palestra de perguntas e respostas. Mandem seus comentários que ele vai estar respondendo aqui depois da palestra dele. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa sorte, Edu. Beleza, gente. E aí, pessoal, tudo bem? O que vocês estão fazendo nesse sábado? Espero que todo mundo tá #StaySafe aí. Como o Bazon falou, meu nome é Edu, Edu Frigo. Eu tenho bastante tempo de experiência nesse ramo de educação internacional e é um prazer estar falando com vocês. Eu trabalho há mais de 15 anos já com isso e, enfim, conheço bastante, enfim, N países e conheço bastante todos os produtos, todos os programas que a gente pode oferecer e que o mercado, de uma maneira geral, oferece, Então, juntei ao time Speeble com muito orgulho há pouco tempo, um pouco mais de 1 mês, 2 meses aí, e estou muito feliz. A vibe do pessoal é diferente, acho que todo mundo que fala com a gente aqui sente isso, e todo mundo que está vendo a live hoje em casa, com certeza vai sentir isso também, tá? A Flavinha está tentando entrar, ela está com alguns problemas lá, o Baza vai ajudar ela, mas Flávia da LSC é uma das maiores escolas de idiomas do mundo, presente no Canadá, na Austrália e também na Índia, então ela vai me ajudar também aqui na palestra, mas como o Baza falou, vou fazer uma apresentação geral do que é o programa de estudo e trabalho, uma informação, às vezes um pouco básica, às vezes informações que vocês nunca ouviram falar, e depois a gente tem outras palestras depois disso, mas vou falar de todos os destinos de estudo e trabalho, tá? Bom, primeiro, gente, o que a gente pode falar dos programas de estudo e trabalho, O que é, quais são, quando a gente fala de programa de estudo e trabalho, o que é isso, Basicamente, são programas que os estudantes internacionais vão para um país e esse país permite que eles trabalhem legalmente, Então, eles não vão entrar por porta de trás, eles não vão estar ilegais, nada disso. São países que realmente permitem que o estudante internacional trabalhe, tá? Então, não há nada de errado com isso. Essa permissão normalmente é de part-time, que eu vou falar um pouco mais depois, mas dentro do programa, datas de início, praticamente toda segunda-feira tem uma data de início, então é possível vocês se planejarem com 2 anos de antecedência, um pouco mais talvez, porque sempre vai ter uma data de início acontecendo, então vocês não têm que se preocupar, eu só posso ir, sei lá, em setembro, só posso ir em janeiro. Isso acontece durante o ano todo, praticamente durante todas as semanas do ano, tá? O mais legal do programa de estudo e trabalho é vocês conseguirem pagar parte do programa, e custear a sua vida, a vida de vocês, enquanto vocês vão estar lá. Então, imagina, vocês vão fazer o curso pela manhã, vão estar na escola, saem da escola, vão trabalhar, vão ganhar uma grana, vão no supermercado, vão pagar aluguel, vão pagar Uber, vão pagar balada. Essa é a principal ideia do programa de estudo e trabalho, para que você consiga se custear durante o programa.
para que você não tenha um investimento muito grande aqui no Brasil, para que, né, você faça acomodação e alimentação por 6 meses, por um ano. Realmente seria um investimento muito, muito grande, e é por isso que o programa de estudo de trabalho ele é bacana, até como gap year. O que é o gap year? Você se descobrir, você sair um pouco da sua vida. Normalmente muita gente faz quando está saindo do ensino médio, ou tranca a faculdade, fica um ano lá fora, justamente fazendo programas em destinos que permitem o estudo e trabalho. Trabalham em diversas áreas, com eventos, em supermercados, enfim, N lugares, e voltam para o Brasil com uma cabeça muito mais preparada para o que ele vai encontrar na faculdade. Às vezes muda de faculdade, está fazendo, sei lá, nutrição e vai para administração, porque eles encontram realmente o que move as pessoas, né, durante esse gap year. Isso é muito legal durante o programa de estudo de trabalho. Você se conhece muito bem, você faz amigos de todo mundo, né? E você vive como um morador local. Então, se você estiver na Austrália, óbvio que você vai ter muitos amigos australianos, mas você vai ter muitos amigos turcos, italianos, alemães, franceses, colombianos, brasileiros também. Então, você vai conseguir ter um pouco mais de vivência do resto do mundo, essa vivência global que está cada dia mais em alta hoje em dia, né? Em empresas, enfim, quando você conversa com pessoas, você vai entender melhor como os outros povos pensam, né? Isso aqui é bem bacana, de viver realmente como um morador local, pegar o ônibus que nem todo mundo pega, pagar as contas que nem todo mundo paga, que nem o local mesmo paga, né? E fazer esse programa enquanto está todo mundo fazendo junto com você, né? Bom, muita gente pergunta, acho que 90% das perguntas são essas, assim, que tipo de trabalho eu vou fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é o seguinte: vocês vão estar inicialmente estudando, né, em países que permitem que vocês trabalhem, né? Então, assim, se vocês estão estudando de manhã, à tarde ou à noite, depende do curso, é um pouco comum que vocês vão precisar trabalhar nas horas vagas, né? Então, os trabalhos que permitem que vocês trabalhem nas horas vagas normalmente são eventos, festivais, supermercados, área de limpeza, como cleaners, restaurantes, pubs, cafés. Esses são os trabalhos que vocês conseguem fazer de finais de semana, conseguem fazer à noite, que não interferem no trabalho. Ah, mas muita gente pergunta pra gente, né? Olha, eu trabalho com TI no Brasil, eu trabalho com administração, será que eu consigo um trabalho na minha área lá? Nada é impossível, mas pensa, enquanto vocês estiverem estudando, e se a empresa de TI, de administração, enfim, fonoaudiologia, precisar que vocês trabalhem full time, não vai ser possível em determinadas épocas, né? Uma coisa bem legal dos países que permitem o estudo e trabalho é que o poder de compra do salário mínimo lá fora ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado com o Brasil, né? Felizmente para eles, infelizmente para nós, porque o poder de compra deles lá com o salário mínimo é muito possível que vocês consigam fazer o programa, consigam receber e custear todo o teu custo de vida enquanto estiverem lá, tá? Me falaram aqui que minha tela não está aparecendo, deixa eu ver aqui. Acho que agora vai, né, pessoal? Vamos lá. Então, com o poder de compra, isso é bem bacana. E assim, não existe preconceito com as vagas que exigem menos qualificação, tá? Isso é uma coisa muito comum lá fora. Você pode trabalhar num café durante todo o dia, né? E depois de um café, você trabalhando durante 6 meses num café, vocês conseguem ir para uma área técnica, para uma área de administração, para uma área de de relações internacionais, ir para uma área de engenharia, porque lá fora não existe esse preconceito: você trabalhou como cleaner a sua vida inteira, então você não pode trabalhar aqui na minha empresa. Muito pelo contrário, lá fora, quanto mais você trabalha, né? Isso que é bem legal, em relação a não existir o preconceito. Então, vamos lá. Você consegue trabalhar, você consegue ganhar dinheiro para que o seu custo seja mantido, né? Que você tenha o seu custo pago pelo seu próprio trabalho, e você pode trabalhar em qualquer área. Lá não existe uma discrepância salarial muito grande do nível mais baixo para o nível mais alto, tá?
E onde ele acontece? Né? A gente vai falar um pouco de todos os destinos que é possível fazer o programa. Né? E lembrando que isso aqui é uma sessão de perguntas e respostas, então fiquem à vontade para mandando as perguntas, que no final a gente vai falar, tá? Enfim, para curso de idiomas, pessoal, ele acontece Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Espanha, Dubai e Malta, tá? Para os cursos estudantes de nível vocacional e superior, eles também acontecem no Canadá. Então, para curso de idiomas, acontece em todos esses destinos que eu falei, e também para nível superior. E para nível superior, só no Canadá. Basicamente, não é possível estudar inglês e trabalhar se a gente fizer um programa no Canadá, tá? Mas agora eu vou falar um pouco mais de cada destino, como que ele é. Austrália, acho que se não for o primeiro, está entre os primeiros, ou o primeiro ou o segundo destino que as pessoas mais procuram. Para você ter uma permissão de trabalho na Austrália, você precisa se matricular para no mínimo 90 dias. É obrigatório, porque você vai com visto de estudante para lá. Menos do que isso, o visto é de turista e não há permissão de trabalho no visto de turista. Então, o mínimo realmente necessário é de 90 dias. Muita gente fala de 14 semanas ou 16 semanas, isso depende muito do projeto de vida de cada um de vocês e a gente consegue ajudar isso. Eu sempre falo que não existem verdades nesse ramo do intercâmbio, existem trajetórias diferentes de pessoas diferentes, tá? Indo estudar na Austrália, é possível trabalhar ainda 20 horas semanais, ou que muita gente fala 40 horas quinzenais. Qual que é a grande diferença? Vocês podem trabalhar 20 horas no final de semana só. Tem muitos estudantes que pegam um evento no final de semana, trabalham 16, né, 20 horas em 3 dias, em 4 dias, e eles chegam nesse limite de 40 horas quinzenais. Isso durante o período de estudos. Existem muitos breaks nos cursos de Austrália, né, vai ser um pouquinho melhor explicado nas próximas palestras, mas existem muitos breaks nos programas de Austrália, e durante as férias, né, durante esses breaks, é possível trabalhar por até 40 horas semanais. Então, e é justamente aí que você sente que o dinheiro entra, que vocês conseguem economizar, inclusive, e muita gente acaba economizando para pagar para o novo curso e continuar com a aventura, com a vida Austrália, né, enquanto estudantes. Qual que é o grande benefício da Austrália? Isso é uma opinião meio que minha, tá, gente? Muita gente pensa igual, mas cada um fala de um benefício. Muita gente vai falar da praia, muita gente vai falar da qualidade de vida, muita gente vai falar que a Austrália não entra em recessão econômica. Para mim, como um gerente de produto há muito tempo, gerente de vendas agora, né, gerente Brasil, na minha opinião, a Austrália dá algumas coisas que poucos países conseguem dar, que é uma progressão de estudos. Vocês começam com um curso de idioma, vão para um curso técnico, fazem um bacharel ou mestrado e continuam essa vida. Mas essa fase de estudante, ela pode durar 5 anos, vocês conseguindo viver e conseguindo progredir academicamente enquanto estão na Austrália, né? Existe uma infinidade de programas, como eu disse, desde curso técnico até mestrados e até curso de idiomas, né? Existe uma grande possibilidade de imigração, e para quem não sabe, a Spibo é um agente de imigração credenciado, a gente faz o processo de imigração aqui no Brasil, ajuda vocês no processo de imigração, tá? E o que eu falei de progressão acadêmica, o custo é muito acessível para uma renovação. Então, quando vocês vão e fazem, por exemplo, 6 meses de curso e conseguem trabalhar, conseguem ganhar uma grana, vocês conseguem, inclusive, juntar um pouco de dinheiro para renovar por um próximo curso e assim continuando o projeto Austrália, tá? Nova Zelândia, também muito semelhante à Austrália, o mínimo também são 90 dias, né? A carga horária de trabalho é exatamente igual à Austrália, né? E uma coisa que eu falo que é bem bacana da Nova Zelândia, um pouco diferente da Austrália, porque a Nova Zelândia não tem muitos cursos técnicos, os VETs, como na Austrália tem, mas eles também têm programas de graduação. O investimento para colleges, né, para higher education, para as faculdades, ele é um pouco menor do que acontece em outros países, como a Austrália, como o Canadá. Então, esse é o grande diferencial da Nova Zelândia hoje. E a Nova Zelândia é realmente um país assim, de empreendedorismo fantástico. Para abrir uma empresa na Nova Zelândia, por exemplo, dura 5 dias para você abrir uma empresa. Então, é realmente um país que, hoje em dia, ele está bem em alta por causa da primeira-ministra lá, né, uma mulher que está quebrando muitos paradigmas com a forma dela de governar, mas a Nova Zelândia sempre foi, de certa forma, desse jeito. E pouca gente falava, é um país com pouquíssimos habitantes, então obviamente que não é tão conhecido.
é muito conhecido, como eu coloquei na foto aí, de Hobbitown, de Senhor dos Anéis, indústria cinematográfica, mas é um país incrível, de oportunidades também incríveis, tá? Assim como a Austrália. Se a Austrália não for, com certeza o Canadá é o principal país de intercâmbio para pessoas que buscam imigração e que buscam estudo e trabalho. Já no Canadá, como eu disse anteriormente, não é possível fazer o estudo e trabalho fazendo um curso de inglês, é necessário um programa no mínimo em colleges, né, sejam eles privados ou públicos, e no mínimo 6 meses, também diferente da Austrália e da Nova Zelândia, que eu falei de 90 dias. No Canadá, é possível trabalhar 20 horas semanais e também 40 horas semanais durante as férias, tá? Exatamente igual aos outros destinos que eu falei. E o Canadá, ele é realmente um país com portas abertas para a imigração, existe essa possibilidade, mas na minha opinião, o que é diferente dos outros países, né, são os programas de co-op. Os programas de co-op no Canadá, eles são fantásticos, porque eles permitem que vocês estudem um determinado período e depois apenas trabalhem naquela área. Isso faz com que vocês consigam agregar um conhecimento profissional muito legal, né? Então, para quem está querendo um gap year, para quem está querendo se descobrir, ou até quem está querendo talvez ficar lá posteriormente, ir atrás de uma nova carreira, os programas co-op, eles são muito legais, né? Porque eles começam com um período de curso, onde a pessoa estuda e trabalha, e depois um período só de trabalho, né? Onde a pessoa pode trabalhar até 40 horas semanais na área que ele estiver fazendo o curso. Então, para mim, o grande diferencial do Canadá é esse, tá? Só voltando, tá, gente? Vamos falar das perguntas. Já tem algumas aqui, mas a gente vai falando, tá? Bom, Irlanda. Irlanda também é um baita país queridinho dos brasileiros, né? A gente está batendo um monte de acesso aqui, então vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência com as perguntas, que a gente vai passar por isso. Irlanda, pessoal, também é um queridinho dos brasileiros, assim como o Canadá, no mínimo são no mínimo 6 meses, na verdade 25 semanas. Os pacotes de Irlanda são de 25 semanas, então com 8 meses de visto. Então, são 2 meses de férias dentro desse pacote de visto, né, que o governo da Irlanda faz. E também é possível trabalhar 20 horas semanais durante o programa de curso. E aí é uma trick aqui, né, uma informação importante. É possível trabalhar 40 horas semanais, mas não no período de férias do seu curso. É possível trabalhar 40 horas semanais durante o período de férias oficial da Irlanda, que compreende 5 meses no mês, que são os meses de junho, julho, agosto e setembro, e de 15 de dezembro até 15 de janeiro. Ou seja, para quem está na Irlanda estudando durante esses meses, pode estudar pela manhã ou à tarde, por exemplo, não existe curso à noite na Irlanda, mas pode estudar pela manhã e trabalhar 40 horas semanais. Eu sei que é puxado, mas é possível trabalhar, porque há demanda turística, há demanda de trabalho por causa disso. Então, durante esses meses é possível trabalhar até 40 horas semanais. Se vocês vão conseguir, é uma outra história, mas é possível pelo visto, tá? Então, muita gente faz essa confusão, porque a Irlanda, quando você entra e consegue o visto de estudos, você tem 6 meses de curso com 2 meses de férias. E não é só nesses 2 meses de férias que você pode trabalhar 40 horas semanais. Muito pelo contrário. Se vocês tiverem esses 2 meses de férias nos meses de fevereiro e março, por exemplo, não é possível trabalhar 40 horas semanais, tá? Então, essa é uma dica que a gente dá, de tentar pelo menos deixar esses meses de férias cair dentro desses meses de férias oficiais da Irlanda, tá? Para mim, o grande benefício da Irlanda é o custo-benefício, é um dos destinos mais baratos que existem hoje para fazer intercâmbio. Não é só por isso que está cheio de brasileiro na Irlanda querendo ir para lá, né? Como a gente ouviu agora, não sei quem estava na primeira palestra falando que o governo da Irlanda é um país cheio de oportunidades também, né? Mas, para mim, é realmente um processo fácil de visto. Vocês não precisam tirar nenhum tipo de visto aqui no Brasil, vocês chegam na Irlanda e fazem todo o processo localmente. Então, esse é o grande benefício de Irlanda, né? Isso, como eu disse, uma opinião totalmente minha. Um destino que pouca gente fala, Dubai, é a quantidade mínima de semanas que é necessário para obter o visto de estudo. Então, mínimo de 12 semanas já é possível trabalhar. Assim como Irlanda, o grande benefício, na minha opinião, não existe visto, não existe comprovação de renda, o processo ele é totalmente online aqui do Brasil, a própria escola faz para nós. Então,
todo esse processo é bem bacana, dura mais ou menos 2 semanas para sair um visto, então isso é bem simples e bem fácil. E o grande benefício de Dubai realmente é a carga horária, o que muita gente fala, eu quero trabalhar mais do que 20 horas para ganhar mais dinheiro. Em Dubai não existe essa limitação. Os estudantes podem trabalhar quanto eles quiserem, contanto que isso não interfira nos estudos. Então, se eles quiserem trabalhar 60 horas por semana, eles podem trabalhar 60 horas por semana sem problema nenhum, tá? Depois de Dubai, Espanha é um destino relativamente novo, na verdade sempre existiu o programa de estudo e trabalho na Espanha, agora ele está começando a ser um pouquinho mais explicado e vendido pelas agências, né? Mas Espanha também com no mínimo 6 meses, e a carga de horário de trabalho também 20 horas semanais, né? Para mim, eu acho que é um pouco óbvio o que eu vou falar, mas o grande benefício da Espanha, para quem não fala inglês, o espanhol é relativamente um idioma muito mais parecido com o nosso português, mais fácil de aprender, mais fácil pelo menos de se comunicar ou de entender. Então, hoje o benefício maior para ir para a Espanha é realmente esse, né? E por último, gente, Malta, que é um destino que poucas pessoas falam, né? Porque realmente o programa em Malta ele é diferente dos outros destinos, que quando você chega você já pode trabalhar, né? Então é diferente. Em Malta você precisa primeiro passar por 90 dias só estudando para depois trabalhar. Então essa que é a grande diferença de Malta. E aí a partir do 4º mês, se vocês tiverem um emprego, aí sim é possível ficar mais 3 meses trabalhando em Malta, completando 6 meses, tá? Bom, para mim, Malta é um destino fantástico durante o verão, né? Então, para quem quer fazer só uma temporada curta, quer trabalhar, quer conhecer gente da Europa inteira durante o verão, Malta realmente é o lugar, porque eu falo muito que Malta é uma Ibiza maior, né? Ibiza com cheio de festa, mas realmente é um país que ferve durante o verão. Essa foto é uma foto aérea de Valletta, uma das cidades de Malta, e foi filmados vários filmes, inclusive Game of Thrones, e realmente é uma cidade um pouco medieval ainda, Malta, né? Então é um destino fantástico turístico, mas realmente para o destino de estudo e trabalho ele é legal para uma temporada curta e não muito mais do que isso, tá? Eu não sei se a Flávia conseguiu entrar, não sei como é que eu estou de tempo aqui também, deixa eu dar uma olhada. Faltam 6 minutos, eu estou horário quase britânico. A Flávia conseguiu entrar aqui? Edu, olá, boa tarde, aí, tudo Flávia? bem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Estou aqui assistindo, muito obrigada pela oportunidade. Bom, gente, como eu falei, a Flá, ela é a representante da LSC no Brasil, então a LSC é uma das maiores escolas do mundo, presente também, né, como eu falei, no Canadá e na Austrália, então podem fazer perguntas para ela. A palestra fica por aqui, a gente tem mais 20 minutinhos de perguntas e respostas aqui, então eu já vou começar a ver como é que as pessoas já perguntaram. Essa aqui eu vou deixar com a Flá, hein, Flá? Vamos lá. O Valdir perguntou, boa tarde, poderia falar sobre profissões mais idade em Adelaide? Eu sou engenheiro mecânico com experiência e tenho mais de 40 anos de idade. Flá, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, então, legal lá da Austrália, né, como o Edu falou, assim, eu acho que bacana da gente falar de Austrália e Canadá, eles têm algumas similaridades, no sentido de que fazem parte da Commonwealth, são colônias britânicas, e basicamente, por que eles estão tão abertos à imigração? Porque acontece assim, é muita terra para pouco cacique, são países de geografia grande, né, o espaço físico muito grande, mas a população realmente muito nova, né, então eles precisam de pessoas que ou cheguem qualificados, ou se qualifiquem lá. Por conta disso, anualmente, ambos os governos, eles fazem o mapeamento e o monitoramento para verificar como é que está a demanda e oferta de trabalho, quais são as profissões que eles estão precisando de mais pessoas, né? Então, existe uma lista que a gente divulga anualmente, o governo, na verdade, de ambos os países, que é a lista das skills, das profissões em demanda de ambos os países, né? Na verdade, os 3 países do Commonwealth fazem isso, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Então, essas profissões de um ano para o outro, elas vão sendo renovadas ou não. Engenharia, por exemplo, todas as áreas de engenharia, é uma profissão que sempre está nas listas dos 3 países, tá? E aí o legal é que, além desse mapeamento de âmbito nacional,
cada província, que é o equivalente aqui no Brasil que a gente chama de estado, cada estado desses países também faz o seu mapeamento, né? Então, no caso de Adelaide, que é uma cidade que faz parte ali da província de South Australia, o que acontece? É legal porque lá, só para vocês terem uma ideia, enquanto a lista nacional de Austrália, ela tem ali em torno de 85 a 115 profissões de um ano para o outro, a região de Adelaide tem mais de 600 profissões, tá? Na lista de skills deles. Então é muito legal porque tem um alto índice de empregabilidade. O custo de vida em Adelaide, ele é de 20 a 25% mais baixo do que as outras cidades, como Sydney, como Brisbane, como Melbourne. O legal de Adelaide também, respondendo a pergunta, né, do nosso amigo aqui participante da área de engenharia. Lá, a engenharia é uma dos setores que está mais aquecido. Eles estão construindo prédios mais modernos, né? Todo o centro da cidade é uma cidade planejada, né? Da Austrália, é uma das primeiras cidades realmente a ser colonizadas por imigrantes europeus, então ela é totalmente planejada, o crescimento é de forma sustentável, tá? E Adelaide, por conta disso, então, assim, tem pouca mão de obra, o custo de vida é mais baixo e o emprego, a remuneração é mais alta também, porque falta mão de obra, né? Então, nessa área de engenharia, realmente tem muitas oportunidades. E a questão de idade. Adelaide, com certeza, é uma das cidades que se destaca nesse sentido, tá? Enquanto a gente vê Gold Coast, por exemplo, como uma preferência, faz mais sentido para as pessoas mais jovens irem para lá, né? Outro apelo da cidade, outra vibe. Adelaide já é para as pessoas mais maduras, né? 40 mais, 35 mais. A gente tem muitos alunos assim, 50 mais. Então, realmente é uma cidade muito interessante, que tem muitas oportunidades. E a gente consegue, até esquecer o Valdir. Valdir, provavelmente Valdir. Alguém da Spiegel já deve ter falado com você, alguém da organização da feira também já deve ter falado com você, mas pode perguntar um pouquinho mais para essa pessoa, porque a gente faz esse tipo de processo várias vezes, então a gente consegue te ajudar nesse sonho, tá? Sem problema Exatamente. nenhum. Tá? E lá em Adelaide, desculpa, Edu, lá em Adelaide, né, como você falou, a gente tem tanto a ILSC como o Greystone College. Então, por exemplo, um dos nossos cursos vocacionais de Higher Education do Greystone College, a gente tem, por exemplo, o diploma de International Business, nós temos também o de gerenciamento de projetos, que para engenharia é muito legal. Então, tem coisas que o Valdir pode aproveitar, não só a oportunidade de melhorar o inglês, se for o caso e tal, mas também fazer um vocacional que vai somar ao que ele já tem de profissão, vai ser uma bagagem extra que vai ajudá-lo lá também com índice de empregabilidade, com oportunidade, sentir como a coisa acontece por ali. Vamos lá para a segunda aqui, Flá. Felipe Romero, para quem tem cidadania de algum país da União Europeia, precisa de visto para trabalho? Felipe, depende, na verdade, para onde você quer ir. Tá? Por exemplo, se você falar que eu quero ir para Irlanda. Irlanda, você é cidadão europeu, então você não precisa de nenhum tipo de visto. Você pode ficar 1 semana, 20 semanas, 40 semanas, sem problema nenhum. Tá? Agora, já para Canadá, já para Austrália, isso muda, você vai precisar de um visto, sim. E aí a regra, apesar do nível dos países europeus, se você usar o seu passaporte para aplicar para o visto, né, você tem um nível de país, o Brasil também está no level 1 agora para a Austrália, mas é um processo de visto um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Pelo menos a gente faz o processo de visto interno na SPIBO, inclusive, então é um processo de visto que para esses países eles não pedem muitas documentações como pedem ainda para os brasileiros, tá? Mas ainda é necessário a solicitação de visto, tá? Para que você faça. Dependendo do país, existem até outros tipos de visto, como Working Holiday, e aí tem que só saber certinho qual que é o seu passaporte, tá? Mas para a Irlanda, no caso, você nem precisaria aplicar para nenhum tipo de visto para fazer o programa lá, tá? E nem teria que fazer um programa de 25 semanas, nada disso. Você nem precisaria fazer um programa, na verdade, que você tem livre acesso, né? Você faz o que você quiser na Europa como europeu, tá? Você quer acrescentar alguma coisa, Flá? Bem. Opa, desculpa. Não, na questão de essa parte de visto, de facilidades, para a gente
não muda nada, na verdade, tanto no Canadá como na Austrália. O que acontece é que quem tem o passaporte europeu, por conta do Working Holiday Visa, eles têm outros tipos de programas que eles podem aplicar, mas o estudante brasileiro pode aplicar exatamente para os mesmos programas utilizando o visto de estudante, que dá permissão de trabalho. Então, assim, falando do ponto de vista de brasileiro, não tem nenhuma vantagem nesse caso para ir com outro passaporte, tá? Nesse momento. Tem o Mac aqui perguntando sobre limite de idade para residência no Canadá, e acho que essa é uma pergunta interessante, tá, Mac? Você fala um pouco da sua história na Austrália. Na verdade, assim, existe enquanto... Eu também já passei da fase que eu ganhava mais pontuação pela minha idade, né, Flá? Então eu já estou ficando velho. Eu também. O que todos os países fazem, tá, Mac, e para todo mundo que está assistindo a live, a palestra, a feira, né, pensa assim, pessoal, enquanto você tem 25 anos de idade, solteiro, ou vai com a esposa, ou com um filho pequeno, a oportunidade que o país te dá de ficar lá, e você não voltar para o seu país de origem, é muito maior do que você com 45 anos, que você, teoricamente, não tem tanto para dar, né? Então, é por isso que, normalmente, nos processos de imigração, nos processos de residência, eles fazem uma pontuação máxima, né? Uma pontuação em relação no questão da idade. Para quem tem de 25 a 29 anos, a pessoa ganha 50 pontos no processo, por exemplo. Para quem passa dos 29, já ganha 40. Para quem passa dos 33, já ganha 30. É normalmente isso. Mas existem outras habilidades que as pessoas podem ter que suprem essa questão da idade. Então, assim, não é porque você tem 40, 45 ou 50 anos de idade que você não consegue uma residência. Muito pelo contrário. Só que você vai ter que ter outras habilidades que vão suprir essa questão da pontuação baixa por causa da idade. Então, não é Austrália, não é nem Canadá. Na verdade, nenhum país fala, olha, tal idade eu não quero mais. O que eles vão falar é que tal país não vai te dar uma pontuação em relação à idade, mas se você tiver anos de experiência, se você tiver, isso conta muito no Canadá, respondendo até a sua pergunta, tá, Mac? Anos de experiência de trabalho no Canadá contam com o processo de residência. Idade conta, obviamente, mas as suas skills, o que você estudou, fazer um college no Canadá conta para o seu processo de residência. Então, tudo isso conta, né, e não apenas a idade. A idade é um dos fatores que eles vão solicitar na hora da residência, tá? Inclusive, Edu, se eu puder acrescentar, na mesma maneira que eu mencionei, né, que na Austrália os alunos os governos fazem um mapeamento por província, por estado, no Canadá, inclusive também, os programas de imigração, cada província tem de 5 a 15 programas específicos deles, e a gente tem programas na província de Ontário, onde fica Toronto, e na província de Quebec, onde nós temos o campus de Montreal, que inclusive a gente tem cursos só em inglês, ou só francês, ou bilíngue, essas duas províncias têm programas específicos de imigração através da educação, onde a idade nem entra no requisito, para você ter uma ideia. Eu que já tenho 40 anos, né? Eu também estou nessa faixa que menos pontua. Mas existem programas lá de Quebec que eu poderia imigrar através da imigração, da educação, né? Por Montreal. Então, assim, tem muitas oportunidades. O Valdir fez uma pergunta aqui, se em Adelaide, se tem escolas ou faculdades com sistemas de pathway eu ia passar para exercer um curso de pós ou de especialização. Eu ia levantar legal. A bola para você cortar. Que eu esqueci. Não, desculpa, realmente, na ILSC, nosso grupo é muito grande, tá? A gente não tem só inglês, não, pelo contrário, o inglês é uma das oportunidades que a gente oferece, mas nós somos um dos maiores provedores do mundo hoje em Higher Education, em University Pathway, que é o preparo do inglês acadêmico para quem pensa em fazer uma pós, uma especialização, um bacharel, um diploma, algum curso de Higher Education, tá? São mais de 165 instituições pelo mundo, entre Austrália, Canadá e Estados Unidos. E o nosso Pathway, Valdir, o diferencial é que ele é seamless, ele é totalmente de entrada direta, não precisa de IELTS nem do TOEFL. Então, é um ponto bem bacana e custa o mesmo preço do inglês geral na ILSC, porque a grande vantagem de você estudar na ILSC é que você está pagando o preço de um inglês geral, como qualquer outra escola. Mas, na real, você está comprando um pacote de horas. E dentro desse pacote de horas, que geralmente são 20 horas por semana, para você poder trabalhar, né, estudar e trabalhar, dentro desse pacote de horas, você chega lá na escola,
vai fazer seu teste de nivelamento, de acordo com o nível que você for qualificado, o nosso time acadêmico vai dizer, Flávia, hoje você está no intermediário 4, e eu tenho todos esses cursos aqui, o que você quer estudar? E é o aluno que customiza a grade de ensino, sempre escolhendo 2 tipos de curso, em ciclos modulares de 4 semanas. Você vai escolher um curso de core, que é a base, o foundation, a base acadêmica, aquele beabá de inglês que todo mundo ensina, tá? A gramática, escrita, vocabulário, redação, né? Preparatórios a gente tem todos, IELTS, Cambridge, TOEFL, TOEIC. Para francês a gente tem o TELF, o DEF, o TEFAC, né? E você vai escolher também um curso de skills, que aí o foco são profissões e áreas de carreira, onde nós temos sustentabilidade, recursos humanos, gerenciamento de projetos, marketing, jornalismo. Na Austrália, que respira café, um dos cursos que a gente tem é super querido, é o Cafe Work Skills, que é o curso de barista, porque todo o campus da ILSC Austrália e o novo campus de Montreal tem a Coffee Shop ILSC, tá? Então, assim, o aluno tem a oportunidade, dentro desse pacote de horas, de escolher o curso de barista, ele vai aprender com um barista profissional, vai usar as nossas máquinas e tal, e já sai com o certificado para ele poder exercer essa profissão. E o bacana é que não tem custo extra, né, Edu? Porque o aluno na ILSC, ele está comprando um pacote de horas e não um curso específico. E dentro desse portfólio todo, entra a grade do University Pathway. Então, quem pensa em começar a trajetória, aprendeu inglês, depois evoluir, de repente, para um Business English, ir para um preparatório de teste, um IELTS, um TOEFL, ou ir para o University Pathway, você faz toda essa articulação na ILSC sem custo extra, tá? Então, isso é muito bacana. Vamos continuar aqui que o tempo está curto, Flá. Tá, desculpa, vamos lá. Imagina. Vamos lá. O Adalberto perguntou o que eu indico para estudo e trabalho em teatro. Adalberto, isso depende muito, como eu disse, né? Quando a gente fala, sempre que a gente fala, eu falei no começo da apresentação, quando a gente fala de estudo e trabalho, você tem que entender que você vai estar estudando, principalmente, e também trabalhando. É possível fazer teatro? Sim, mas eu sou totalmente leigo nessa área de teatro para falar qual a carga horária que você tem que ter de trabalho para conseguir fazer uma peça ou trabalhar em teatro, enfim, eu não sei se você é ator ou se você é figurinista, tá? Mas, então, sempre que a gente fala, né, de estudo e trabalho, é o part-time. Agora, oportunidades existem em todos os lugares. Se a gente falar de Melbourne, por exemplo, na Austrália, um país que tem festivais pra caramba, shows pra derel, então, assim, obviamente que existe oportunidade em teatro, mas isso vai ter que, de certa forma, você vai ter que entrar na sua permissão de horas de trabalho, né? A Carol também, eu queria falar só desses dois, que são duas profissões bem, que existem muito, mas são saem um pouco do normal, né? A Carol falando que é médico, gostaria de saber quais as chances de permanência na Austrália ou no Canadá. Carol, medicina, médica, acho que é a única área que, não digo que é mais difícil, mas sempre que a gente fala de lidar com pacientes locais, você sendo uma estrangeira, o seu diploma, ele não vai valer lá fora, tá? Você vai ter que fazer alguma coisa, ou uma faculdade lá fora, os 6 anos, enfim, residência, no mínimo uma residência lá fora, para que você consiga ficar. Diferente de enfermagem, eu sei que você não é enfermeira, eu sei que você é médica, mas na área de enfermagem já é possível, principalmente na Austrália, por exemplo. Se eu não me engano, Flávia, me corrija se eu estou errado, enfermagem está nas skills, né? Enfermagem, sim. Tá, sim. Inclusive, para Carol, a gente tem um dos cursos que a gente tem que é super legal e foi desenhado por instituições da área de saúde, é o Medical English. São 3 certificados, cada certificado tem duração de 4 semanas, tá? Tem um nível mínimo de inglês, onde cada certificado a gente vai tratar tópicos diferentes. Por exemplo, tem um deles que a gente trata como fazer atendimento de PR, né, de pronto-socorro, cirurgias em inglês, estuda os aparelhos do corpo humano, respiratório, reprodutor, linfático e tal. Outro você vai tratar gerenciamento de dor, fibromialgia, terapia ocupacional, oncologia, e é o mesmo preço do inglês geral. Então, são 3 certificados diferentes, com 4 semanas de duração cada um. Eles acontecem o ano todo, a cada mês tem uma data de início, tá? Os preços são super bacanas, você consegue se programar para fazer nas suas férias através do time da Spiebel, né? Então, assim, vale a pena porque acrescenta muito no seu currículo depois positivamente, seja para caso você pense em fazer algum curso no exterior, na Austrália ou no Canadá, voltado para essa área, mas ajuda bastante, tá? Muito bom. Eu acho que até para encerrar, a gente tem um tempinho aqui para mais perguntas, tá, pessoal? Uma pergunta que eu até passei aqui da Débora. País que tem melhores programas voltados para desenho e ilustração com foco em game design.
Dé, acho que agora eu vou pegar a bandeirinha aí que está atrás da Flávia e falar, o Canadá tem programas incríveis para game design, graphic design. Eu acho que nessa área você vai ter mais sucesso com o Canadá do que na Austrália. Na Austrália também existe, tá? Mas no Canadá tem, assim, eu consigo pensar assim só de cabeça umas 5, 6 instituições de colleges que tem esse programa de game design e é sensacional. E como a Flávia falou, você pode, eu quero fazer game design, mas eu não tenho o inglês, Pathway, né? Então, fazer o Pathway te faz o ingresso no college ser mais as 3 províncias que a gente tem escola, a gente tem muitas instituições parceiras de hire que a gente articula, já faz a matrícula daqui do Brasil para os nossos alunos, tanto quem vai fazer o Pathway na ILSC, Vancouver, Toronto, Montreal, mas já indo para o Higher Education depois nessa área. Exato. E é que assim, eu não quero falar muito, mas eu preciso me segurar para não falar muito, porque tem outras palestras, né, rolando. Sim. Mas a próxima, se eu não me engano, é de Austrália, né? Só de estudo de trabalho na Austrália, depois só de estudo de trabalho na Irlanda, depois só de estudo de trabalho no Canadá. E às 5 horas eu faço uma palestra de University Colleges no Canadá e na Austrália. E assim, game design, se eu não me engano, são diplomas de 2 anos, tem o Advanced Diploma também, mas não é em game design, é alguma outra área de design. Então, realmente, assim, acho que Canadá vai melhor fit com você, tá, Débora? Deixa eu ver se tem outra aqui. Aí o Valdir perguntou, mas aí a Flávia já respondeu no chat. Aí a Maísa, a ILSC tem mais alunos com mais de 30 anos em Toronto ou Vancouver? Essa é totalmente para falar. Eu estava até olhando essa pergunta. A Flá parou. De idade e... Oi, tô aqui? Tá. Você deu uma cortada, desculpa. Tá, desculpa. Tá, perdão. Então, a ILSC não tem limite de idade, é super inclusiva, tá? Nós temos 77 anos, pela 3ª vez estuda com a gente. Inclusive, em Toronto e Vancouver, a gente tem turmas específicas, que é o 30 and Beyond, para o público acima de 30 anos. Então, caso você queira estudar em turmas acima de 30 anos, a gente tem essa opção, tá? Ficou congelado aqui para mim. Vou responder a última pergunta aqui, que a gente tem 2 minutinhos ainda, mas, aliás, eu vou responder 2 em 1 agora. A Laís e a Andrea. A Laís fala que é formada em marketing no Brasil, se tem alguma cidade ou província que tem demanda nessa área. E a Andrea, quem quer estudar ciência quem quer estudar ciência da computação, eu acho que em relação a cursos. Ciência da computação, a gente precisa ver, na verdade, o que é a área, tá, Andrea? Porque é um pouco diferente. Os cursos lá fora do que acontecem aqui, os cursos lá fora, eles são feitos para o mercado de trabalho. Então, é impossível fazer um curso lá num college australiano ou canadense que o mercado de trabalho não precise, tá? Se já tiver saturado, eles não vão oferecer o curso. Então, só precisa entender melhor o que é essa área de ciência da computação, também sou um pouco leigo. Em relação a Laís, que é formada em marketing, cidade ou província que tem uma demanda nessa área. Marketing sempre tem uma demanda, não é uma demanda alta, mas também é a mesma coisa, principalmente agora, com marketing digital crescendo, o marketing sempre existe uma certa demanda. Mas a sua formação, Laís, isso não quer dizer que necessariamente você vai chegar no Canadá e já conseguir trabalhar na área de marketing pelos motivos que eu falei, as horas de trabalho, só 20 horas semanais que você pode fazer, você vai estar estudando pela manhã. Para trabalhar na área de marketing, você vai ter que trabalhar full time, então você não vai poder trabalhar full time por causa do curso. Então é isso que você tem que analisar. Mas, pensando no futuro, é possível, tá? Sair de um inglês ou fazer um college, às vezes uma pós-graduação numa área de marketing correlacionada ou numa outra área, para o ingresso no Canadá e contar com essa experiência canadense para o seu processo de residência depois. A gente vai falar bem disso na palestra de Canadá, que vai começar 5h30, se eu não me engano, na outra sala, nessa sala mesmo, nessa sala B. Então, a gente vai falar bastante disso. Beleza, gente? Acho que respondemos todas aqui, ou quase todas. Chegou o homem Edu, que corta. Desculpa. Eu queria só passar um recadinho antes do Baza tirar por favor, gente da sala. Gente, só aproveitar aí, eu sei que o time da Speedball vai passar para vocês
vocês que eu, Flávia, ao longo dos próximos dias, nós vamos continuar com o time da Spibble, tá? Ajudando vocês com sensacionais. Eu já participei da outra edição também, é show de bola, tá? Depois das palestras, procurem os times da Spibble que estão aí à disposição de plantão com vocês, tá? Para daí vocês poderem saber das oportunidades de LEC, Canadá e Austrália e o Greystone College. Muito obrigada, viu, Fernando? Obrigada, Edu, pela participação. Tamo junto aí, um grande beijo. Muito obrigado, Flávia. Edu, brigadíssimo vocês dois por essa palestra aqui sobre intercâmbio de estudo e trabalho, né? Eles falaram sobre alguns destinos aqui com vocês e participação especial aqui da Flávia, que já tem a chave da casa da ILSA e da Greystone College. E muito obrigado, né? Dando sequência aqui nessa sala que a gente vai falar muito sobre estudo e trabalho. Agora, na sequência, a gente vai ter a Fernanda Anjos, o Leonardo Monteleone e a Nathalie da NCG da Irlanda falando sobre intercâmbio de estudo e trabalho na Irlanda. Então, se vocês continuam com esse interesse, Irlanda, continuem aqui. Caso contrário, vocês querem ver algum outro assunto, tá rolando uma palestra sobre vistos na sala A. Basta você entrar lá no feira.spibble.com.br que vai estar o link para você acessar. Pessoal, novamente, muito obrigado e a gente se fala logo mais. Tchau, gente.